Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo, quando Carlos Montenegro saiu do seu Mercedes-Benz, blindado, e caminhou em direção ao seu mais novo investimento, um restaurante de alta gastronomia no bairro dos Jardins. Aos 42 anos, Carlos havia construído um império imobiliário que valia mais de 200 milhões de reais. Ele não era apenas rico, era implacável nos negócios e conhecido por sua frieza com funcionários. Mas naquela tarde, algo aconteceria que mudaria completamente a vida dele e de uma garotinha de apenas 8 anos. Enquanto Carlos discutia números com o gerente do restaurante, uma pequena silhueta se aproximava dos fundos do estabelecimento. Era Isabela, uma menina magra com roupas sujas e sapatos furados. Ela caminhava devagar, olhando para os lados como se estivesse fazendo algo errado. O que ninguém sabia é que Isabela não comia uma refeição completa há 3 dias. A mãe dela, Maria, havia perdido o emprego como faxineira 2 semanas antes. O padrasto, viciado em drogas, gastava todo o dinheiro que conseguiam com entorpecentes. Sobrava para Isabela apenas os restos que ela conseguia encontrar ou pedir. Com o coração batendo forte, a menina se aproximou das lixeiras do restaurante. O cheiro da comida a fazia salivar. Ela sabia que ali, entre os restos, poderia encontrar algo para matar a fome que doía em seu estômago vazio. Mas o que Isabela não esperava era que alguém a estivesse observando. Carlos havia terminado a reunião e decidiu dar uma volta pelos fundos do restaurante para verificar as condições de higiene. Foi quando seus olhos encontraram uma cena que o deixou completamente paralisado. Uma criança pequena, de joelhos, mexendo no lixo em busca de comida. Por um momento, o tempo parou. Carlos Montenegro, o homem que nunca demonstrava emoção, que despedia funcionários sem pestanejar, que construiu sua fortuna sendo inflexível, ficou ali, imóvel, observando aquela cena devastadora. Isabela encontrou meio sanduíche jogado fora. Seus olhos brilharam como se tivesse achado um tesouro. Ela limpou a comida com as mãos pequenas e sujas e levou à boca com uma gratidão que partia o coração. Foi nesse exato momento que Carlos tomou uma decisão. Uma decisão que mais tarde ele descobriria ter sido a mais importante de toda a sua vida. Em vez de chamar a segurança ou simplesmente ignorar a situação, Carlos se aproximou lentamente da menina. Isabela, assustada, tentou correr, mas ele falou com uma voz surpreendentemente gentil. Ei, pequena, não precisa ter medo. Qual é o seu nome? Isabela parou, tremendo. Ela havia aprendido a desconfiar de adultos desconhecidos, mas havia algo diferente naquele homem. Talvez fosse a forma como ele se abaixou para ficar na altura dela, ou como seus olhos, normalmente frios, agora demonstravam uma preocupação genuína. E Isabela? Ela sussurrou, ainda segurando o pedaço de sanduíche. Isabela é um nome lindo, disse Carlos. Me diz uma coisa, você está com fome? A pergunta era óbvia, mas Carlos precisava ouvir a resposta. Isabela apenas acenou com a cabeça, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto sujo. Que tal se a gente entrar no restaurante e você comer alguma coisa quentinha? O que você acha? Pela primeira vez em semanas, Isabela sorriu. Carlos levou a menina pela mão e entrou no restaurante pela porta dos fundos. O chefe, os garçons, todos ficaram chocados ao ver o dono multimilionário caminhando ao lado de uma criança claramente em situação de rua. Chefe Roberto, disse Carlos, prepare o melhor prato que você tem no cardápio e um copo grande de suco de laranja. Mas, senhor Montenegro, começou a dizer o maître, claramente desconfortável com a situação. Problema? Carlos o cortou com um olhar penetrante. Não, senhor. Claro que não, respondeu rapidamente o funcionário. Enquanto esperavam a comida, Carlos conversou com Isabela. Descobriu que ela morava com a mãe e o padrasto em uma favela a poucos quilômetros dali, que havia parado de ir à escola porque não tinha uniforme nem material, que sonhava em ser professora quando crescesse. Cada palavra da menina era como um soco no estômago de Carlos. Como ele, que tinha tanto,
nunca havia parado para pensar em crianças como Isabela. A comida chegou. Um filé mignon ao molho madeira com purê de batatas trufado. Isabela olhou para o prato como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada, sussurrando obrigada a cada pedaço. Carlos assistia em silêncio, sentindo algo se mexer dentro do seu peito. Uma sensação que ele havia esquecido há muito tempo. Compaixão. Mas a história estava apenas começando. Depois do almoço, Carlos fez uma pergunta que mudaria tudo. Isabela, você gostaria que eu conhecesse sua mãe? A menina ficou receosa. O padrasto sempre dizia para ela não trazer estranhos em casa. Mas havia algo em Carlos que a tranquilizava. Você vai querer me ajudar? Perguntou Isabela com a inocência de uma criança que ainda acredita em milagres. Vou, respondeu Carlos, sem saber ainda o tamanho do compromisso que estava assumindo. Eles foram até a favela no Mercedes-Benz de Carlos. O contraste era brutal. O carro de luxo estacionado entre as casas de madeira e lona. Carlos nunca havia entrado em uma favela. O cheiro, os sons, a precariedade, tudo era um choque para alguém que vivia em mansões e andares altos de hotéis 5 estrelas. A casa de Isabela era ainda pior do que Carlos imaginava. Um cômodo pequeno com goteiras onde moravam 3 pessoas. Maria, a mãe de Isabela, ficou apavorada ao ver um homem rico na sua porta. Minha filha fez alguma coisa errada? Perguntou Maria, já pensando no pior. Pelo contrário, disse Carlos. Sua filha me ensinou algo muito importante hoje. Carlos explicou como havia conhecido Isabela, como ela estava procurando comida no lixo, como havia tocado seu coração. Maria começou a chorar envergonhada, explicando a situação. O desemprego, o padrasto viciado, a falta de dinheiro para comida. Foi nesse momento que Carlos Montenegro tomou a segunda decisão que mudaria sua vida para sempre. Maria, eu quero fazer uma proposta. Que tal você vir trabalhar para mim? Tenho várias empresas, preciso de pessoas honestas e trabalhadoras. Isabela vai voltar para a escola. Eu vou pagar tudo. Maria não acreditava no que estava ouvindo. Seria possível? Um milagre assim realmente poderia acontecer com ela? Mas a vida não é um conto de fadas. E Carlos logo descobriria que ajudar uma família em situação de vulnerabilidade é muito mais complexo do que simplesmente oferecer dinheiro. O padrasto de Isabela, João, chegou em casa naquela noite completamente drogado. Quando soube da proposta do ricaço, como ele chamou Carlos, ficou furioso. Na cabeça dele, aquilo era uma humilhação. Ele não queria caridade de ninguém. Nós não precisamos da ajuda de playboy nenhum, gritou João, quebrando os poucos pratos que tinham. A Maria fica aqui e pronto. Isabela se escondeu em um canto tremendo. Ela havia passado a tarde sonhando com a possibilidade de voltar para a escola, de ter comida todos os dias, de ver a mãe feliz novamente. Mas agora tudo estava desmoronando. João ameaçou Maria. Se ela aceitasse a ajuda de Carlos, ele faria a vida delas um inferno. E Maria, que já havia apanhado dele várias vezes, ficou com medo. Na manhã seguinte, quando Carlos voltou para buscar a resposta, encontrou Maria com o olho roxo e Isabela chorando. Eu não posso aceitar sua ajuda, disse Maria, sem conseguir olhar nos olhos de Carlos. Foi muito gentil da sua parte, mas nós vamos dar um jeito. Carlos entendeu imediatamente o que havia acontecido. Sua primeira reação foi de raiva. Como um homem podia fazer aquilo com uma mulher e uma criança? Mas então, ele percebeu que a situação era muito mais delicada do que imaginava. Maria, disse Carlos, você não precisa ter medo. Eu posso ajudar vocês de outras formas. Posso arranjar um lugar seguro para vocês morarem. Longe daqui. Ele vai nos encontrar, sussurrou Maria. João sempre disse que se eu tentasse sair, ele ia... Ela não conseguiu terminar a frase. Foi nesse momento que Carlos percebeu. Não bastava ter dinheiro para mudar a vida de alguém. Às vezes, você precisa ter coragem para enfrentar situações muito mais complicadas. E
Carlos Montenegro estava prestes a descobrir do que ele era capaz quando se tratava de proteger uma criança inocente. Naquela mesma tarde, Carlos fez algumas ligações. Ele conhecia pessoas influentes, advogados, assistentes sociais. Em 48 horas, ele havia conseguido uma ordem de proteção contra João e um apartamento seguro para Maria e Isabela morarem. Mas a mudança não foi fácil. João descobriu onde elas estavam e apareceu na porta do apartamento bêbado e violento. Carlos estava visitando elas quando isso aconteceu. Então, você é o ricaço que quer brincar de herói? Andrei que se gritou João empurrando Carlos. Você acha que pode comprar minha família? Carlos, que media 1,75 m e nunca havia brigado na vida, se viu face a face com um homem desesperado e sob efeito de drogas. Seu coração batia forte, mas ele não podia deixar que João machucasse Maria e Isabela. Eu não estou comprando ninguém, disse Carlos, tentando manter a calma. Estou apenas ajudando uma família que precisa. Ajudando? João riu sarcasticamente. Você está querendo se sentir bem consigo mesmo. Está fazendo caridade para limpar sua consciência suja de rico. As palavras de João atingiram Carlos como uma bofetada. Seria verdade? Ele estava fazendo aquilo só para se sentir melhor. Por um momento, Carlos duvidou de si mesmo. Mas então ele olhou para Isabela, escondida atrás da mãe, tremendo de medo, e todas as dúvidas desapareceram. Não importava qual fosse sua motivação inicial. Aquela criança precisava de proteção. Talvez você tenha razão, disse Carlos, surpreendendo a todos. Talvez eu esteja fazendo isso pela minha consciência. Mas sabe de uma coisa? Não me importo. Se isso significa que Isabela vai ter comida, educação e segurança, então que seja por minha consciência mesmo. João ficou desarmado pela honestidade brutal de Carlos. Ele esperava uma resposta defensiva, mas não aquela sinceridade crua. Mas eu vou te dizer outra coisa, continuou Carlos, se aproximando de João. Se você encostar um dedo nelas novamente, eu vou usar toda a minha influência e todo o meu dinheiro para fazer sua vida um inferno. Entendeu? Havia algo na voz de Carlos que João nunca havia ouvido antes. Não era a arrogância de rico, era a determinação de um homem que havia encontrado um propósito. João saiu, xingando e ameaçando, mas nunca mais voltou. 6 meses depois, a vida de Maria e Isabela havia mudado completamente. Maria trabalhava na recepção de uma das empresas de Carlos e havia descoberto que era muito boa com números. Carlos a inscreveu em um curso noturno de contabilidade. Isabela voltou para a escola e, para surpresa de todos, era uma das melhores alunas da turma. Ela havia recuperado o tempo perdido com uma determinação impressionante, mas a mudança mais importante havia acontecido com o próprio Carlos. O homem que antes só pensava em lucro, que tratava funcionários como números, que vivia isolado em sua riqueza, havia descoberto algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: propósito. Carlos começou a visitar Isabela e Maria regularmente. Não como um benfeitor distante, mas como família. Ele nunca havia se casado nem tinha filhos, e de alguma forma, Isabela preencheu um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. 1 ano depois do encontro no lixo do restaurante, Carlos fez uma proposta oficial para Maria. Ele queria adotar Isabela. Não porque você não é uma boa mãe, explicou ele com lágrimas nos olhos, mas porque eu quero que ela seja oficialmente minha filha também. Quero que ela tenha todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. Mas principalmente, quero dar a ela todo o amor que eu tenho guardado aqui dentro. Maria, que havia aprendido a confiar em Carlos completamente, concordou. Era o melhor para Isabela. A adoção foi finalizada em uma cerimônia simples. Isabela, agora com 9 anos, usava um vestido branco que Carlos havia comprado especialmente para a ocasião. Quando o juiz perguntou se ela queria que Carlos fosse seu pai, Isabela respondeu com a voz forte: ele já é meu pai, desde o dia que ele me encontrou no lixo. Mas esta história tem ainda uma reviravolta final que ninguém esperava.
2 anos depois, quando Isabela já tinha 11 anos e se destacava como uma das melhores estudantes de São Paulo, ela fez uma pergunta que deixou Carlos sem resposta. Pai, por que você nunca me perguntou o que eu quero fazer quando crescer? Carlos ficou confuso. Mas eu perguntei, lembra? Você disse que queria ser professora. Isso era antes, disse Isabela, com a seriedade de alguém muito mais velha. Agora eu sei o que eu realmente quero, o que é minha filha. Eu quero ajudar crianças como eu era. Quero abrir uma fundação. Quero ir nas ruas, nos lixos dos restaurantes e encontrar outras crianças que estão com fome. Carlos sentiu um nó na garganta. Sua filha, aos 11 anos, já havia entendido algo que ele levou 42 anos para aprender. E sabe por quê, pai? Puxe, continuou Isabela. Porque eu sei como é estar com fome. Eu sei como é se sentir invisível. E eu sei como uma pessoa pode mudar a vida de outra com um gesto simples. Naquele dia, Carlos e Isabela fundaram o Instituto Esperança, uma organização que procura crianças em situação de vulnerabilidade nas ruas de São Paulo. Até hoje, já ajudaram mais de 5.000 famílias. Carlos sempre diz que foi ele quem salvou Isabela naquele dia chuvoso de terça-feira. Mas a verdade é que foi Isabela quem salvou Carlos Montenegro da vida vazia que ele vivia. Hoje, aos 15 anos, Isabela estuda em uma das melhores escolas particulares do país, fala 3 idiomas e já foi aceita em um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Mas todo sábado, ela faz questão de ir com Carlos nas ruas, procurando outras crianças que precisam de ajuda. Papai, ela disse uma vez, você lembra quando me encontrou no lixo? Claro que lembro, filha. Eu também lembro de tudo. Mas sabe qual foi a parte mais importante? Qual? Não foi quando você me deu comida. Foi quando você se abaixou para falar comigo. Foi quando você me olhou como se eu fosse importante. Carlos abraçou sua filha, entendendo finalmente que a maior riqueza da sua vida não estava nos bancos ou nos investimentos. Estava naquele abraço, naquele amor, naquela família que se formou da forma mais improvável possível. A história de Carlos Montenegro e Isabela mostra que, às vezes, os maiores milagres acontecem nos momentos mais simples. Um homem rico que olha para o lixo de um restaurante. Uma menina que não desiste de sonhar, mesmo passando fome. Um encontro que muda 2 vidas para sempre. Porque, no final das contas, não são apenas as crianças que precisam ser salvas. Às vezes, são os adultos que perderam a capacidade de ver o que realmente importa na vida. E você? Quando foi a última vez que se abaixou para olhar nos olhos de alguém que precisa de ajuda? Quando foi a última vez que percebeu que talvez você também precise ser salvo? A resposta está mais perto do que você imagina. Às vezes, está literalmente na esquina da sua casa, procurando comida no lixo de algum restaurante. Compartilhe essa história para inspirar mais pessoas a fazerem a diferença.